E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela. Estou aqui com os meus amigos Daniel Fontana e Paulo Marques, também do site Formiga Elétrica. E hoje a pauta é sobre Nicolas Winding Refn. Bom, o Nicolas Winding Refn, ele é mais um diretor de fora aí das Américas que deu suas caras, principalmente recentemente. Acho que o filme que as pessoas mais vão reconhecê-lo é o Drive, aqui, né? Ele nasceu em Copenhague, só que ele cresceu em Nova York, né? E isso meio que eu acho que vai ditar um pouquinho as características dos filmes dele. Ele é um diretor dinamarquês, mas a gente percebe desde as primeiras obras dele uma forte influência hollywoodiana, né? A formação dele foi na American Academy of Dramatic Arts e na Danish Film School. Então ele tem formação nas duas escolas, né? A americana e a dinamarquesa. O interessante é que assim, ele viveu esse período, né, em Nova York, na American Academy of Dramatic Arts, até ser expulso, né? Ele foi expulso, né? Teve um incidente que aconteceu. Aí sim que ele volta, né, para a Dinamarca, para a Danish Film School, onde começa a traçar aí o seu legado. E daí ele começa com a sua primeira obra, que é o Pusher, de 96, e que o filme ele fala sobre o papel das drogas na juventude dinamarquesa, né? E assim, você já vê que aí ele já tem uma característica que são filmes bem urbanos, né? Filmes secos também, né? Não apenas no corte, mas até mesmo na própria coreografia, não necessariamente de ação, mas até dos personagens. É uma coisa bem seca, né? Bem crua. Trama simples de crime, né? Lembra um pouco, até guardadas as devidas proporções, o Caminhos Perigosos do Scorsese. Eu acho que é um filme... Eu acho que toda a filmografia do Refn, no começo, até ele estourar mesmo com... O Bronson já é tipo um estouro, mas vamos falar assim do Pusher, do Bleeder e dos dois seguintes. Eu acho que são alguns filmes difíceis de sacar qual é a dele, né? Porque você tem ali a história, você tem o lance do cara que deve para o traficante e tal, aquela coisa bem comum de filme de crime, né? Mas ao mesmo tempo você sente que falta alguma coisa. Não que o filme seja ruim, o filme você assiste numa boa, mas falta algum componente dramático ali para você dizer, porra, o que o cara quis dizer com isso? Para onde essa história vai? No Pusher ele começa já a dar umas trucagens estéticas que ele passa depois dos outros filmes a deixar isso bem evidente, né? Então, nos créditos do Pusher, mostram os personagens principais, né, os protagonistas da história, com o nome deles embaixo. Só que o legal é que é uma luz dura de cima que não mostra o rosto. O rosto, né? Mostra só uma camadinha. E depois mostra que ele é um cara que gosta muito da câmera solta, né? Sim. No Pusher é muito câmera na mão, então é uma câmera solta, porém tremida. Nos outros filmes a gente vai ver que é uma câmera solta, mas controlada ou por uma dolly ou por uma Steadicam, mas no Pusher é cru mesmo. Ele até leva um estilo dele, nesse filme pelo menos, acho que talvez nos outros também, nos outros Pushers, né? É um estilo mais documental, né? Que ele vai esquecer um pouco depois, mais pra frente, em alguns outros filmes. E a violência, né? Eu acho que, mais pela época, né? A gente tá falando de um filme de 96, né? No Pusher. Uma época em que o Dogma 95 tava, né? Em voga na época. Tinha o Lars von Trier, o Thomas Vinterberg lá, né, querendo mudar o mundo, né, fazer uma coisa realista, né, sem trilha sonora, sem luz, né, então, e ele lá do contrário, né, então o Pusher é um filme completamente diferente das ideias que tinha o Dogma 95. Né. Uma coisa que eu acho um grande mérito dele é que o lance dele ter se afastado do Dogma 95, não que eu sou mega contra o Dogma 95, não, beleza, tem esse movimento, fica aí. Só que era um movimento de cineastas conterrâneos dele, sim, né? O movimento teve origem na Dinamarca, então você imagina, não é um país como os Estados Unidos que é fácil você fazer cinema, né? Então o cara tem um movimento desse, que no começo parecia que ia tomar uma força, né? Ele consegue se afastar disso e fazer sua carreira com isso. E é legal citar o Tarantino como uma possível influência, que eu acho que quando você assistiu Bleeder, que é o filme seguinte, cara, tem um personagem que é o Tarantino. É o cara que trabalha na videolocadora, é o cara que só fica citando o filme. E o filme, além de ser uma história sobre um cara
que tem uma relação conflituosa com a namorada, que aparece grávida. Eles moram juntos e tal, mas é justamente essa gravidez que acaba azedando o relacionamento, o cara bate nela e tal. Mas junto com isso você tem, de novo, o Mads Mikkelsen, que já começa trabalhando com ele no Pusher, ele volta no Bleeder com o papel do balconista da locadora, que aparentemente não tem nada a ver com esse casal, eles são só amigos. Mas ele aparece ali só para fazer citação de cinema, para falar, nossa, Fred Williamson, Lee Marvin e tal. Aí tem uma hora que entra um cliente na locadora, ele fala, então, eu tenho vários diretores aqui, eu tenho Leone, Fellini, Tarkovsky, não sei o que lá, e começa a desfiar um rosário interminável de diretores que existem na vida real, entendeu? E é engraçado porque o personagem dele tá lá só para fazer citação de cinema. Pusher e o Bleeder são muito diferentes do filme que veio depois, né, que é o Medo X, Fear X. O interessante desse filme é uma pegada completamente diferente dos outros dois, né? Então, é um filme lento, não tem uso da câmera de mão, o estilo documental não existe. É um filme muito mais psicológico e assim, e vendo o filme, você nota muito interesse do próprio diretor em trabalhar com elementos do David Lynch. Por exemplo, tem muito elemento do David Lynch ali, tem muito surrealismo, né, que ele usa no filme. A história, o John Turturro é um segurança, né, de shopping, que ele tem um mistério não resolvido, né, que é a morte da esposa dele. Então a esposa dele morreu, né, no próprio shopping ali, tomou uma bala acho que na cabeça, uma coisa assim, só que as câmeras de vigilância não pegaram, né, então, e ele fica remoendo essa emoção, né, durante muito tempo e buscando filmes, né, aí tem o colega dele que traz filmes para ele, né, das câmeras, para tentar achar, né, isso. E isso também, essa parte do filme lembra até um pouco de Estrada Perdida, né, do David Lynch. E o bacana desse filme é essa mudança radical que ele fez, né, do estilo dele dos primeiros para esse filme. Mas em bilheteria não foi bem, né? Então foi um grande fracasso, né, do que deu uma fechada nas portas para ele no cinema americano. Até que ele teve que retornar, dar um passo para trás para recomeçar, né, porque o filme foi muito mal, foi apresentado no Festival de Sundance, não foi bem, tanto dividiu, né, crítica e público também, então aí ele teve que retornar. E nesse retorno ele acabou fazendo aquilo lá que era seguro, né? O Pusher fez um mega sucesso lá no mercado dinamarquês, e então daí para pelo menos recuperar um pouquinho de prestígio, ele acabou fazendo as continuações, né? O Pusher 2 e o Pusher 3. São os mesmos personagens em outras situações e tal. O mesmo elenco do Bleeder, né, que a gente até falou, esses 4 filmes aí são... Você até fica na dúvida, dependendo da ordem com que você assiste, se algum personagem é o mesmo, porque estão todos lá. Eu acho que é no Pusher 3, cara, que o personagem é do traficante. No Pusher 1 você tem um lance que um cara deve para um traficante. E ele é o personagem principal. No Pusher 3, você tem o traficante como personagem principal organizando um jantar para a filha, etc. Só que no meio desse jantar, ele tem que sumir com um cadáver, cara. E essa é uma cena lazarenta de realista, cara. Porque você vê o cara retalhar o cadáver, pegar intestino, pegar testículo e tal, jogar na pia e tal, depois separar e tal. É um negócio mega incômodo, entendeu? Eu lembro do jantar e eu lembro dessa parte no filme. É um negócio muito difícil de sair da cabeça, cara. E isso faz parte do próprio cinema dele, né? Sim. Tem essas cenas assim, pesadas, fortes, lazarentas, né? Como o André falou. É visceral, né? É visceral. Ele tem a hora de violência mostrar, forte. Não é para os filmes do Refn não é para os fracos, com certeza, né? Porque são pesados, né? Tem cenas pesadas mesmo. E o interessante é que aí que ele foi para trabalhar no cinema britânico, talvez até para angariar fundos, né, até pelos fracassos anteriores dele, ele foi fazer um filme para televisão que chama-se Nemesis, né, que é da Agatha Christie, né, e faz parte da série, né, Miss Marple, né, da Agatha Christie. O que é completamente... Fora. Você pega pela filmografia do cara, é uma coisa muito diferente, né, mas... Coisas que a gente faz pelo
pelo dinheiro, né? Foi um freelancer, né, que ele fez. Foi um freelancer. E depois, em 2008, ele consegue fazer um filme que talvez seja a primeira catapultada, né? Talvez não em bilheteria, mas pelo menos em conceito. Mostrar que esse cara tem um lugar para assumir em Hollywood, que é o Bronson. É um filme que também mostrou o talento do Tom Hardy para o mundo, né? Então, o filme, ele conta a história real de um presidiário britânico, o Michael Peterson, que ele ficou na solitária durante, acho que, uns 30 anos. Na verdade, ele cumpriu pena por 30 anos, desses 30, 27 foram dentro de solitária. 27 na solitária? Isso. E daí ele criou o alter ego Charles Bronson, né? Não, o legal é que ele foi preso por assaltar um correio. E dentro ele apresentou um comportamento tão violento que ele viveu mais tempo na solitária que tudo, né? Que o tempo de vida dele, né? E todo esse período que ele fica na solitária, isso mexe com a pessoa, né? Então, e o filme ele aborda isso, né? Se trata a parte psicológica do cara. O cara, né, se desmonta ali, né? E cria, sei lá, imagens, ele conversa com o público, fantasia e tal. E o filme é muito interessante por esse lado, né? Que traz, né? E é uma biografia bem surreal, né? Sim. Completamente surreal. Não dá nem pra você falar que é um filme biográfico. Não parece um filme biográfico, né? Ele foge, a estética é toda diferente e muito interessante, né? Também é uma estética bem interessante. Demora pra você catar o estilo do filme, né? Principalmente se você sabe do que ele se trata antes, né? Você pensa, vou ver um filme biográfico de um prisioneiro violento. Você já tem na cabeça mais ou menos como é que um filme desse estilo vai ser por causa de N e outras referências. E quando chega aquele filme, como você falou, né? Surreal, que o cara... Tem hora que você fala, não, mas peraí, isso daí tá acontecendo, o cara tá imaginando ou simplesmente é um conceito do filme que ele tá colocando, né? Então, quando ele tá maquiado de palhaço pro público, ele tá fantasiando isso ou é o filme que tá te jogando um conceito? As reações a respeito dele, elas são até esperadas, né? Porque eu ouvi mil coisas do tipo, nossa, o novo Assassinos por Natureza, o novo Laranja Mecânica, o novo isso, o novo aquilo. E é um filme, ainda assim, difícil de classificar, né? É um filme bacana. O Laranja Mecânica até tem um pouquinho, Sim. A relação tem... Mas eu digo, a psicodelia da cabeça dos personagens, ele tem a ver também com Assassinos por Natureza. Né? E esse filme mostra, eu acho que é o Bronson que meio que define, ele fala, essa é a minha estética, né? Tanto na maneira de filmar, né, que a gente falou, o pusher é a câmera na mão, câmera tremida. Já aqui você tem uma câmera solta, só que não é solta de mão, né? É solta com uma steadicam, tal, é solta só que leve. But I'll go out with my fighting name, Bronson. Em seguida, em 2009, a gente tem um filme meio mais estranho, né? O Bronson é um filme estranho, de fato. Só que o Guerreiro Silencioso é um filme difícil de classificar, é um filme difícil de explicar, mas é um filme difícil de parar de ver também. Ele é muito bem filmado. E aí você tem o cara que luta aí para divertir uma galera, um escravo, que acaba fugindo do seu cativeiro, junto com um garotinho que também era um escravo. E engraçado que o filme não explica como esses dois têm uma ligação telepática, porque o personagem do Mads Mikkelsen é mudo e o menino fala por ele, mas isso não é explicado em momento algum no filme. O filme não explica nada, na verdade. Você tinha falado, né, Paulo, antes que o Fear X é o filme mais diferente, estava sendo o filme mais diferente da filmografia dele. E agora a gente tem um que vai total, porque todos os outros antes, eles ainda são urbanos e contemporâneos. Esse aqui, você está na época das cruzadas, né? Na época em que o cristianismo estava invadindo os países nórdicos. E é legal que o filme ele tira todo o glamour das cruzadas, né? Você tem outras obras que tiram o glamour das cruzadas, mas para a parte da violência, né? Eles estavam lá em nome de Deus, mas eram caras violentos. Aqui não, aqui ele mostra que muitos desses grupos estavam numa busca enfadonha. Mas ele é bem uma tiração de sarro, cara, porque eram vikings, né, que ele encontra ali na costa. Aí fala, a gente tá indo lutar lá na... Cristãos, né? Isso, exatamente. Só que os caras são tão incompetentes que eles vão parar na costa da América do Norte. E não percebem, vão sair lá no meio de uma floresta.
E ali começa a acontecer todo aquele monte de coisas sobrenaturais, aqueles planos que invadem a narrativa, que é do cara pintado de vermelho olhando para o céu. Eu acho que assim, esse filme acho que exemplifica talvez o filme mais ousado que ele fez, né? Assim, um filme para não agradar público, que me parece. Não, total. Porque assim, primeiro porque o personagem principal ele não fala, né? O filme inteiro, o Mads Mikkelsen, ele é um guerreiro silencioso, né? Então já não fala nada. O filme, mais uma vez, tem violência extrema, estilizada, tudo, mas é pesado também, são cenas pesadas. É um filme mítico, né? Então você tem, né, a parte, inclusive, cristã, né? Tem todo esse lado religioso também. E assim, é um filme, mais uma vez, surreal que ele faz, né? Tem várias cenas nesse sentido. Assim, se você pega o público normal para assistir um filme desse assim, e gostar, é muito difícil. Muito difícil. Eu acho que esse é o filme mais difícil para o público ver que o Refn já fez. É um filme realmente difícil, mas a fotografia dele é espetacular. Pô, o filme é bonito de você ver, apesar da ele é muito contemplativo. O cara tirar as tripas lá do cara lá, todo, mas o filme é bonito de se ver. Não, e ele é bem contemplativo, né? É como você falou, né? Que é um filme que você não consegue parar de ver. Você pode até não estar gostando, mas é um filme que você quer chegar até o final, de qualquer forma. He's gonna kill us all, one by one. Bom, em 2011 ele vem com um filme que acho que é o que o pessoal mais conhece, né? Foi o filme de maior sucesso dele, de crítica e de bilheteria, né? Ele até ganhou o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes, que é o Drive. E o filme basicamente conta a história de um cara que ele é um dublê, e isso dublê como profissão legalizada, e o cara, ele é muito bom motorista, e daí ele é um motorista de fuga de assaltos. É um filme que eu gosto muito, eu acho que é o meu favorito dele, e é legal a gente analisar, primeiro, da onde ele tira inspiração, né? Não estou falando necessariamente do livro Drive, né? Mas de um filme antigo, de faroeste, que é Os Brutos Também Amam, né? O Shane. Você vê a estrutura é basicamente a mesma, né? É um cara de fora que chega, um cara desconhecido. Com um passado que é evidentemente violento. Passado violento, mas que a gente também não sabe, né? E você tem a garota. Essa garota tá em um relacionamento já, ela passa a gostar do cara, só que não fica aquele triângulo amoroso que os dois homens batalham pelo amor da mulher. Não, um empurra a mulher pro outro, né? Porque um acha que a mulher, no caso do marido da mulher, da protagonista, ele acha que ela vai estar mais segura com ele. Já no caso do Shane ou do personagem do Ryan Gosling, ele não quer levá-la para esse mundo de violência. Né? Então são os dois se afastando da mulher. Lembrando que tem uma criança, né? Tem um outro fato que empurra isso, como no Shane também tinha, né? E o que é legal dessa situação, né, dos dois, assim, o filme ele te leva para um lado diferente do que você imagina. Então você tem, quando encontra, que é o ex-presidiário, né, que é o marido da mulher que se torna aí o par romântico do driver, né? Quando ele retorna, você acha que vai ter um conflito entre os dois, né? Vai disputar a garota, né? Só que não acontece isso, né? Isso é legal, porque o filme ele vai para um outro lado. O filme ele é pensado para surpreender em cada cena, na verdade. Porque assim, no começo a gente vê aquela fuga, né? Então ele é um motorista de bandidos, então a gente já pensa, pô, o cara é um bandido, beleza. E daí, na outra cena, ele tá vestido de policial. E daí você fala, nossa, o cara, ele é mau mesmo, que ele é um policial e é um bandido. E depois a gente vê que não, ele era um dublê e estava só vestido. Sim. Então o filme sempre vai surpreendendo e não necessariamente com plot twists ou pontos de virada. Quando um roteiro é bom, a gente já vê nessas nuances, né? E sobre o passado, que ele é o protagonista e em nenhum momento a gente sabe quem ele é de verdade, né? Uhum. E a gente nunca entra no pensamento dele, né? É só pelo olhar que a gente tenta tirar alguma coisa. E quando ele chega lá naquele chefão mafioso, né? O chefão mafioso chega, vai cumprimentá-lo e ele fala, tô com as mãos sujas. E o mafioso chega e fala, eu também. Né? Olha que coisa sutil e já mostra que os dois têm o passado violento. Só nessa fala. Ele não precisa mostrar mais nada, né? Só isso. E olha só que coisa genial e sutil, né? Sim, sim. My hands are a little dirty. So am I.
O início do filme tem acho que uns 5 minutos que é aquela perseguição. Mas não é uma perseguição comum, né? Porque é uma perseguição diferente, ela é lenta, ele para debaixo da ponte, espera a polícia passar, daí continua. Então já são cenas diferentes, né? E os diálogos são poucos, né? Porque ele pouco fala, né? Ele mais uma vez um personagem lacônico, né? Do Ref, né? Do diretor. Ele pouco fala, mas assim, quando fala, você vê que são diálogos muito bem escritos, né? Esse, por exemplo, esse é um exemplo fantástico, né? E o próprio, quando a garota, né? Que ela pergunta para ele o que ele faz, ele fala, eu dirijo. Né? O que você faz? O que você faz da vida? Eu dirijo. Pô, é um negócio que já é um diálogo bastante interessante, né? Diferente, né? E a história do Ryan Gosling procurar o Refn para adaptar um livro é curiosa porque o livro não tem nada a ver com o filme, cara. O livro é muito mais, eu diria, tarantinesco. Não como defeito, mas eu acho que o livro ele é muito inferior ao filme, porque o filme sugere muita coisa, deixa muita coisa pro público sacar, pensar, sabe, e por aí vai. O livro ele não só dá detalhes precisos do passado do driver, né, do motorista, ele fala também do futuro do cara. Ou seja, então ele já mata muita coisa que o filme tem de legal. E a forma como a violência irrompe, né, no filme, ela nunca é... O pessoal acha que é gratuita, mas ela não é. Não é. E é legal até se falar da violência, tem uma cena, né, que é aquela cena que eu acho sensacional, talvez a melhor cena do filme, que é aquele contraste que ele faz quando o Ryan Gosling, né, o driver, ele tá com a garota, beija no elevador. O momento, né, é bem lento, né, de forma lenta, você tem a trilha sonora, ao mesmo tempo que tem o capanga, né, então tem o contraste, então tem o momento romântico, o primeiro momento que ele beija mesmo ela, ao mesmo tempo que ele terminou o beijo, a parte pra cima do cara, chuta a cabeça dele e acaba com a cabeça dele. Não, e é legal que assim, e quando eles se beijam no elevador, como você falou, e tem aquela câmera lenta, aquela musiquinha, você, que legal, eles ficaram juntos e tal. E depois ele corta e o cara é extremamente violento e desnecessariamente violento. Não desnecessariamente violento pro filme, assim, uma questão, não precisava ser tão violento. Não, precisava. É que assim, ele já matou o cara e ele ainda tá chutando, né? Então mostra assim, ok, ele conseguiu beijar a garotinha, tal, você ficou feliz, mas olha a verdadeira natureza desse cara. Então ele quebra qualquer ligação que você possa ter. Eu acho que é isso que, inclusive, como o Daniel falou, né? Que muita gente vê essa cena e acha assim, violência gratuita. Mas não é, cara. Você tem um puta de um contraste assim, que é bonito, né? É bonito de você ver. Se ele simplesmente tivesse matado o cara com um soco ou com um tiro, ele seria um herói. Sim. Né? Aliás, falou assim, mostrou a verdadeira natureza. Talvez aí a gente tenha, sem querer, chegado num insight a respeito do escorpião nas costas da jaqueta. Chegando aí ao fim desta curta filmografia, que a gente espera que seja muito longa, mas a gente chega, infelizmente, a uma obra que é meio polêmica, né? Que não agradou muita gente, que é o Apenas Deus Perdoa, né? O Only God Forgives, que é uma coprodução entre França e Dinamarca. A princípio ele parece uma história banal, né? O irmão que é assassinado e a mãe vai até lá pro funeral e pede pro outro filho vingar a morte do que morreu. A partir daí você imagina uma história mega violenta e um negócio até linear como o Drive é. Mas não é o que acontece, né? Não. Violenta até é, né? Tem muitas cenas violentas, mas também é o mesmo esquema, violência estilizada que ele usa, né? Assim, não é um filme, eu não achei um filme fácil, né? Até de entender, né? Ele talvez seja o filme mais David Lynch que ele fez, que o Refn fez. Ele parece que é uma mistura de Drive com Bronson, né? Porque ele... Quer dizer, na verdade ele pega até coisas da estética do Bronson e eleva a enésima potência nesse daí, né? Então você tem aquele estilo de história urbana como Drive, né? Uma violência urbana e tal, só que com uma estética bem Lynch mesmo, só que mais contrastada. Tem um eco do Fear X, então, né?
Não, sim, com certeza, tem um pouquinho sim. Mas é interessante, existe a relação, né, essa relação da mãe e filhos é uma parte muito interessante do filme, né, porque nunca fala, né, não chega a passar em diálogo isso, mas você sabe que existe uma relação incestuosa, né, da mãe com os dois filhos. Existe aí uma proteção da mãe muito forte para os filhos também, que também é um outro lance interessante do filme. E o Ryan Gosling, ele tá o mais lacônico de todos os personagens que ele fez, assim, mais ainda do que Drive. Esteticamente, é um filme, eu acho o filme maravilhoso esteticamente, a fotografia do filme, a direção de arte do filme estão excelentes. Tem uns planos que o cara pega a estátua do lutador com o Ryan Gosling fazendo o movimento dos punhos, toda aquela brincadeira com vermelho, amarelo, azul que o filme faz. O filme é maravilhoso, assim, esteticamente é maravilhoso e só por isso já vale a pena ver. Eu entendo o porquê esse filme foi detonado por parte da crítica, entendo porque muita gente odeia o filme, porque é um filme difícil e é um filme que ele não tem o lance da recompensa, né? Porque é um filme que trabalha com um ciclo de vingança, né? Então, o filho da mulher foi morto, então o Ryan Gosling vai se vingar, e daí então outra pessoa vai se vingar do Ryan Gosling porque matou outra pessoa. É um ciclo de vingança. E daí o que você pensa? Você pensa que esse ciclo vai se fechar com a vingança sendo concretizada. E não é. O vilão acho fenomenal. O vilão né? tem que ser falado, né? É aquele cara que você não dá nada, né? Porque é um velhinho que não é forte, é barrigudo. E quando ele vai lutar com o Ryan Gosling, que é um cara forte, jovem, e, o velho dá uma porrada no Ryan Gosling. O vilão é meio o Sr. Miyagi, assim, né? Assim, e é interessante que às vezes ele usa alguma... Você acha que o cara tem poder sobrenatural também, né? Porque ele tem uma espada de samurai. E que ele tira, às vezes, do nada. Você não vê nas costas, mas, assim, ao mesmo tempo que ele puxa. Então, existem várias cenas desse nível que mostram o vilão, que eu acho bastante interessante, que parece que o cara, ele tá onisciente no filme. O vilão, ele é mega sádico. Ele é um cara... A coreografia de Muay Thai com o Ryan Gosling tá show de bola, é muito bem filmado, é uma das melhores lutas que eu vi ultimamente em cinema. E, assim, você pega esse vilão que é sádico, é malvado e tal... E nos tempos livres ele vai no karaokê, né? E assim, aquela coisa bem oriental, ele vai no karaokê para cantar aquelas músicas orientais bonitinhas, tal. Então essa outra faceta do personagem que é bem interessante. E são cenas bem David Lynch, porque ele vai cantar, o público é estático, ninguém se movimenta, ele canta. Enfim, o filme é bacana, né? Também, mais uma vez, não é um filme fácil de se assistir. Não é. Né? Como a maioria dos filmes que o Refn fez. Mas ele é extremamente interessante de assistir, as ideias que ele traz, né? Todo esse surrealismo, vale a pena sim. Vale a pena. Não é à toa que foi dedicado ao Alejandro Jodorowsky, né, cara? O chileno, o diretor chileno. Mas é um filme que vale muito a pena. Eu acho que esteticamente é o meu filme favorito dele. Eu gosto muito também do Guerreiro Silencioso em termos de estética, mas esse aqui, eu achei ele muito rico. Né? Ainda mais por o Guerreiro Silencioso entre aspas, fácil você ter uma estética bonita. Né? É um filme de época, paisagens lindas. Esse aqui não, é urbano em Bangkok, Tailândia, enfim. E o cara consegue fazer uma coisa totalmente surreal, totalmente aquém. Né? Então, só por isso o filme já vale a pena. Wanna fight? Bom, pessoal, e esse foi mais um Formiga na Tela. Hoje a gente falou sobre o diretor dinamarquês Nicolas Winding Refn. E aqui compondo a mesa, Paulo Marx, Daniel Fontana, todo mundo aqui do Formiga Elétrica. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.formigaelétrica.com.br. Lá você vai encontrar críticas, vai encontrar artigos. Não deixem também de curtir a nossa página no Facebook, dá um joinha aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal. Também estamos no Twitter, estamos no Google+. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou. Valeu.